Olá, pessoal. Última aula gravada. Nas próximas a gente faz ao vivo e só a última aula que vai ser gravada de novo, mas eu vou avisar vocês, tá? Bom, a aula de hoje é sobre os temas relevantes da economia. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a questão do custo de oportunidade, tá? Que é algo que a economia leva muito em consideração. Bom, como a gente veio analisando nas aulas anteriores, em especial na aula 4, os recursos produtivos eles são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas. E pelo fato de existir a escassez, os agentes econômicos têm que decidir o que, como aplicar e onde, né, os recursos disponíveis. Então a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia, no supermercado, nas nossas decisões de compra. Você tem um salário X por mês, você tem que decidir aonde você vai gastar, né? Se você torrar tudo de uma vez, você vai ficar sem. E é dessa mesma forma que ocorre na questão da economia global, na macroeconomia, né? Isso porque os fatores de produção, no caso o nosso salário, ele é limitado e só é possível satisfazer uma necessidade abrindo mão da satisfação de outra necessidade. Ou seja, se eu quiser gastar com férias, eu não, né? Meu salário é bem limitado, eu vou ter que abrir mão de comer futuramente. Ou deixar de comprar combustível para o meu carro, né? Não, mas esse mês eu quero um descanso, eu quero viajar e prefiro andar de bicicleta um mês para eu poder viajar no final depois, né? Então, não há nem capital, nem trabalho, nem terra, nem tecnologia suficiente para produzir tudo aquilo que se deseja. A remuneração desses fatores, né, como eu falei, a remuneração do capital, da terra, dos royalties, né, da tecnologia, que é os royalties, né, é restrita e isso também restringe as possibilidades de consumo. Então, a escassez, ela força os indivíduos, as famílias, as empresas e até os governos a fazerem escolhas. Tá? Esses indivíduos, por exemplo, eles têm que decidir como gastar a sua renda e quais necessidades eles devem priorizar. As empresas, por sua vez, têm que decidir se elas vão ampliar o capital produtivo ou se vão investir no mercado financeiro, né? Com uma Selic alta, elas preferem investir no mercado financeiro, né? Com a Selic mais baixa, reduz, né, o custo do capital, as pessoas têm mais acesso ao crédito, elas ampliam o consumo e ela é incentivada a produzir mais, né, a aumentar a sua produção para poder melhorar ali, né, a sua entrega, os seus itens ali, né, de produção, para que disponibilize mais produtos para serem mais consumidos, porque a demanda aumentou, tá? Então, dessa forma, é, a escassez, elas forçam, né, os indivíduos, as empresas a fazer as escolhas. O indivíduo, né, tem que decidir como que ele gasta a sua renda, né? A empresa tem que decidir, né, se ela amplia o capital ou se investe no mercado. E o governo tem que decidir se paga uma parcela da dívida ou se faz investimento em educação e saúde. Então, é um conjunto de decisões, às vezes certa, às vezes errada, né? A gente sempre, claro, tenta fazer o certo, mas às vezes a coisa não funciona, ou desculpa, não funciona como a gente espera, tá? E uma vez que o agente econômico, seja você, a empresa ou o governo, toma a decisão, você está abrindo mão de outras possibilidades, né? Então, por quê? Porque você tem um mundo com recurso limitado e a oportunidade de produzir um bem significa deixar de produzir outro bem. Como toda escolha, a escolha de satisfação de certas necessidades em detrimento de outras envolve ganhos e perdas. Tá? Por isso, quando decide gastar ou produzir, empresas, governos ou famílias estão renunciando a outras possibilidades. A opção que se deve abandonar para produzir ou obter outra coisa se associa ao que a gente chama de custo de oportunidade. Quer ver um exemplo bem bacana que vocês vão conseguir associar bem? Vocês estão estudando, né? A turma da manhã está com uns 25 alunos, a turma da noite uns 45 alunos, mais ou menos. E entrou praticamente 50 em cada uma dessas turmas, né? Cadê o restante do pessoal, né? Provavelmente
mudaram de cidade, provavelmente arrumaram um emprego e não conseguiram conciliar o estudo, né? Quem está conseguindo estudar, quem está conseguindo manter o estudo, está abrindo mão, muitas vezes, de trabalhar, está abrindo mão de uma promoção, está abrindo mão de cuidar, às vezes, de ficar mais próximo da família, por uma perspectiva de futuro. Você está... o custo de oportunidade de estudar elimina, né? Na verdade, acaba abandonando outras oportunidades, tá? Que é um sacrifício que vocês estão tendo agora, porque vocês estão enxergando que um benefício lá na frente vai vir, que é uma graduação e a quantidade de possibilidade que o mercado abre, né, quando você tem um diploma de nível superior, um diploma de graduação. Muito mais, o salário é muito maior, a possibilidade de arrumar emprego é muito maior, né, por conta dessa graduação. Então, é um custo de oportunidade. Quando vocês optam por passar o final de semana estudando, né, ao invés de sair com a família, é um custo de oportunidade, né, porque isso vai passar, né? Quando uma empresa que fabrica cadeiras e mesas opta por fabricar mais mesa do que cadeira, ela está abrindo mão, ela está assumindo a hipótese de que produzir mesa é mais lucrativo do que produzir cadeira e por aí vai. Tá? Acho que eu consegui explicar com alguns exemplos esse item. Então, o custo de oportunidade de um bem ou serviço é equivalente à quantidade de outros bens e serviços que se deve renunciar para obter esse bem principal. Em outras palavras, o custo de oportunidade vai ser o sacrifício que se deixou de produzir, o custo à perda do que não foi escolhido e o não ganho do que foi escolhido. Então, o custo de oportunidade também é chamado de custo alternativo por representar um custo de uma produção alternativa que foi sacrificada. Tá? Esse custo de oportunidade vai representar o valor associado à melhor alternativa não escolhida. Então, por exemplo, se você deixou de arrumar um emprego que te pagasse R$ 2.000 por mês de salário, né? Nesse momento que vamos colocar aí que falta 2 anos para vocês concluírem o curso, né? Daria 24 meses, então vocês estariam renunciando a R$ 48.000 em detrimento dos estudos, tá? Esse seria o custo de oportunidade. Custa R$ 48.000 para vocês estarem estudando ali, tá? E ao se tomar determinada escolha, deixa de lado as demais possibilidades, pois elas são excludentes. Se eu assumo A, eu deixo de fazer o B, né? Então, a alternativa escolhida associa-se como custo de oportunidade o maior benefício não obtido dentre as possibilidades não escolhidas. Ou seja, a escolha de determinada opção impede o usufruto do benefício que outras opções poderiam propiciar. Então, eu optar por estudar, eu abro mão de receber 48.000 em salário, porque futuramente, depois de formado, eu espero receber R$ 3.000 de salário, tá? Então, a partir desses 3.000, eu perco agora, né, para eu ganhar lá na frente. Eu abro mão, custa 48.000 para eu estudar por 2 anos, né, que eu deixo de ganhar, mas a perspectiva é que eu ganhe 3.000, né, R$ 1.000 a mais de incremento de salário depois de formado, tá? Então, o mais alto valor associado aos benefícios não escolhidos pode ser entendido como custo da opção escolhida, ou chamado custo de oportunidade. Outro exemplo clássico da literatura econômica, né? Imagina uma fábrica de cadeira que produzia 10 cadeiras por mês, no mercado que absorvia totalmente essa produção. Então, ela produzia 10 cadeiras e vendia as 10 cadeiras dentro do mês, tá? Diante de uma oportunidade de negócio, essa fábrica resolveu iniciar uma produção de novos produtos. Ela só fabricava cadeira, de repente ela produziu mesa. Ao alocar o recurso para a mesa, ela descobriu, né, por conta das máquinas que ela tem, da mão de obra que ela tem que deixar de produzir 2 cadeiras para atender a demanda de 2 mesas. Ou seja, o custo de oportunidade de produzir essas 2 mesas está justamente no que ela deixou de ganhar vendendo 2 cadeiras, tá? Porque deixaram de ser fabricadas.
Então, por exemplo, se uma cadeira custa R$100 e uma mesa custa 200, né, R$200, ela deixar de fabricar 2 cadeiras, ela tem que produzir pelo menos uma mesa para empatar. Né? Se ela deixar de produzir 2 cadeiras para produzir uma mesa, ela vai trocar 200 por 200 e ela está empatando. Tá? Se ela deixar de produzir 2 cadeiras para produzir 2 mesas, aí ok, porque ela vai estar deixando de faturar R$200, que é R$100 cada cadeira, para faturar R$400, que é o valor de 2 mesas. Aí tudo bem, aí compensa. Tá? Então esse é o custo de oportunidade. Eu abro mão de 2 cadeiras para eu ganhar com 2 mesas um valor maior. Se as mesas custarem menos, né, custassem R$90, já não valeria a pena abrir mão de produzir cadeira, porque produzir cadeira é mais vantajoso. Tá? Outro exemplo, se uma cidade decide construir um hospital em um terreno vazio, né, de propriedade ali desse município, né, o custo de oportunidade é representado pela renúncia a se erguer uma escola, outras construções naquele local. Então, ao assumir a construção de hospital, eu excluo a possibilidade de construir um centro esportivo, um estacionamento, ou ainda excluo a possibilidade de vender o terreno para quitar parte da dívida do município. Nesse último caso, a punição no Brasil está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal para o administrador público que desrespeitar essa questão, né, do endividamento público. E as punições previstas para as autoridades que desrespeitem a lei autorizativa, no que se refere à aplicabilidade do custo de oportunidade, varia de país para país. Então, toda vez que o município decide construir algo ou renunciar a algo, vou renunciar a parte aqui do terreno do município para uma empresa privada instalar uma fábrica que vai gerar X mil empregos, né? Então, isso tem que ser aprovado pelo legislativo, tá? E o custo de abrir mão desse terreno, né, o custo de oportunidade de abrir mão desse terreno tem que ser compensado pela geração de emprego, pela renda, pelo investimento que vai ser feito no município, né? Eu abro mão desse terreno porque isso vai gerar um incremento de X milhões aí, ou X mil reais, centenas de reais na economia, tá? Então, o custo de oportunidade não é definido também só em termos monetários, tá? Mas, ao invés disso, pode ser definido também em termos de qualquer coisa que possa ser valorada pela pessoa ou ente envolvido. Então, vejam bem, valorada, não é precificada, tá? Um município, tá? Não sei em Paranatinga se o terreno onde está a Minerva Foods é do município ou privado, tá? Mas vamos trabalhar com a hipótese de que fosse um terreno do município que foi cedido ou doado, emprestado ou concessionado, né, para a Minerva por 50 anos, por exemplo, né? Isso vai trazer um benefício econômico porque vai comprar material de construção, vai comprar equipamento, vai comprar ferramenta e vai empregar pessoas, né? Não sei, mas acho que deve ter umas 800 a 1.000 pessoas, imagino eu, 600 no mínimo 600 empregadas ali na Minerva e além, né, de ter essas pessoas empregadas que faz bem, que essas pessoas vão gastar a renda dela no município, no comércio, isso, se fosse só o terreno por si só ali no município, não ia gerar esse emprego, não ia gerar essa renda. Quando muito, ia gerar uma pessoa que fosse limpar ali um trator, uma máquina, um diesel para manter o terreno limpo, né? Mas poderia construir um hospital? Sim, né? Poderia construir uma escola? Sim. Mas qual traria maior oportunidade ao município, né? Então é isso que tem que ser observado no custo de oportunidade, tá? E aí existe um outro item também chamado de curva de possibilidade de produção. Então, como a gente falou, dada a escassez de recurso na economia, os agentes econômicos eles são obrigados a fazer escolha, né? Quando um bem é escasso, os indivíduos são forçados a escolher como usá-lo. Em consequência, passa a haver uma troca. Satisfazer uma necessidade significa a não satisfação de outra. Então, a curva de possibilidade de produção mostra as trocas que os indivíduos e as empresas ou o governo são obrigados a fazer por conta
da escassez de recurso. O tempo de estudo de vocês é compartilhado com o tempo familiar, com o tempo de lazer, com o tempo de descanso, né? E isso é a escassez. O recurso de vocês é o tempo. Como é que vocês distribuem o tempo, né? O tempo de vocês é limitado, né? E vocês precisam calcular ali as possibilidades de produção desse seu tempo. Como é que você vai usar o seu tempo? Então, vamos supor que determinada sociedade, onde tem um certo número de indivíduos, usa uma certa tecnologia e uma certa quantidade de empresas ali instaladas, tá? Também fazem uso de determinados instrumentos de produção e de recursos naturais. Como os fatores de produção são limitados, a produção total dessa sociedade tem um limite máximo que a gente chama de produção full ou produção de pleno emprego, tá? Nesse nível full, nesse nível de produção total, todos os recursos disponíveis estão sendo empregados. Ela está rodando no máximo da capacidade dela. Todos os trabalhadores que querem estão trabalhando, todos os instrumentos estão sendo usados, todos os insumos sendo usados, tudo está funcionando 100%, tá? Tudo está sendo aproveitado. E aí vamos supor ainda que essa economia produz apenas alimentos e roupas, tá? Essa dada economia, esse local, só vai produzir alimento e roupa. Então, vai ter sempre uma quantidade máxima de alimento produzido mensalmente. Se você mudar o botão, girar o botão para que tudo seja produzido, deixa eu ver como está na câmera aqui. Aqui é 100% fabricação de roupa, tá? Sem que nenhum se destine à produção de alimento. E aqui é toda a produção de alimento, tá? Como se eu não fosse produzir nada de roupa. Então, você vai ter um exemplo aqui de 1.000 roupas ou 1.000 toneladas de alimento, tá? Ou você produz só 1.000 roupas ou só 1.000 toneladas de alimento. Entre as quantidades máximas de roupas e alimentos que podem ser produzidas, tem uma série infinita de possibilidades de combinação e de quantidade de roupa e alimento que pode ser produzido nessa sociedade, com aquele nível de tecnologia e aquele recurso disponível sendo plenamente utilizado. Então, vejam bem, por isso que fala que é uma curva de possibilidade de produção. Deixa eu abrir uma caneta aqui para eu desenhar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de explicar, tá? Então, se eu vou produzir só alimento, eu vou produzir aqui o máximo de 60 toneladas de alimentos, tá? A curva está um pouquinho acima, mas vamos arredondar aqui nesse cantinho. Se eu produzir só alimento, eu produzo 60 toneladas. Se eu for produzir só roupa, eu vou produzir 160, deixa eu ver aqui, roupas em milhares, 160, tá? Na verdade, 180, um pouquinho mais aqui daria 200, né? 180 roupas eu produzo ainda 10 toneladas de alimento, tá? Mas, à medida que eu vou redistribuindo o meu recurso, tá? Na verdade é aqui. Na medida que eu vou redistribuindo o meu recurso, eu vou criando possibilidades de produção. Ou seja, a primeira alternativa de produção é eu produzir 10 toneladas de alimento, tá? Que é aqui. 10 toneladas de alimento. Eu vou produzir 160 roupas, milhares de roupas. 160 mil roupas, tá? Se eu mudo a minha produção para a possibilidade 2, tá? Eu vou produzir 20 toneladas de alimento e vou reduzir aqui para 150 milhares de roupas. Se eu aumentar a produção de alimento, o pessoal está comendo mais, eu vou para 30 toneladas de alimento, eu vou reduzir para 130, tá? Aqui, 30 toneladas de alimentos, eu vou para 130 milhares de roupas. E assim vai, tá? Então, essas são as minhas alternativas, elas são infinitas, porque eu posso ter 30,5 toneladas de alimento e vou ter 129, 128 milhares de roupas, tá? E isso vai alternando ali entre um e o outro. Isso é o que tem na nossa economia. Aqui eu usei 2 exemplos, mas a gente parte da premissa que a mão de obra é limitada, a fabricação é limitada, os equipamentos são limitados, a logística é limitada, né?
Então, a indústria tem que decidir, né, o que produzir. E essa curva ilustra as possibilidades de combinação entre roupas e alimentos, que eu vou chamar das curvas de possibilidade de produção, o CPP, ou CT, que são as curvas de transformação. Como é que eu opto para transformar a mão de obra em matéria-prima, né? Ela indica ainda todas as possibilidades de produção de alimentos e roupas nessa construção econômica hipotética, né? Então, a curva de possibilidade de produção é um conceito teórico que ilustra a capacidade produtiva de uma sociedade. Aqui no Brasil, a gente tem uma produção limitada de aviões, tem uma produção limitada de navios, tem uma produção limitada de equipamentos agrícolas. Tá? E através dessa curva, a gente pode perceber claramente que numa economia em pleno emprego, ao produzir um bem, a gente está sempre desistindo de produzir uma certa quantidade de outros bens. Tá? Em outras palavras, para a gente conseguir uma quantidade adicional de um bem, por exemplo, alimento, a gente precisa renunciar à quantidade de roupa, né? E tendo em vista que cada uma das combinações sobre a curva de possibilidade de produção é tecnicamente eficiente, a sociedade escolherá uma delas em função dos preços dos produtos e da quantidade que se deseja de cada uma delas. Tá? E quando que há o crescimento econômico? Né? Então, para as indústrias, para as empresas, também é possível construir uma curva de possibilidade, né, semelhante a esse modelo que eu expliquei. Mas no lugar dos bens produzidos, a gente vai construir uma curva de possibilidade de produção contrapondo os produtos a serem produzidos por essa empresa. Uma empresa precisa sempre decidir quais produtos produzir e em que quantidade produzir. E essa interação entre preço e quantidade de mercado que vai dar essa resposta, supondo, né, que o empresário é um agente racional, é um agente inteligente, que procura sempre economizar os fatores escassos com o objetivo de maximizar o lucro. Então, quando é que a gente tem? Aqui tem a curva, né, que a gente mostrou ali. A gente tem crescimento econômico quando a gente desloca essa curva aqui. Mas, professor, como é que eu faço para deslocar, para essa curva sair desse modelo aqui para ir para esse modelo aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, que eu estou fazendo com o mouse, tá? Isso aqui me diz que eu teria 50 aqui e 120 mais ou menos aqui. De repente eu aumentei para 60 aqui em cima e 180 aqui embaixo, tá? Como é que eu aumento isso aqui? Aumentando os fatores de produção, ou sendo mais eficiente, ou mantendo os mesmos fatores, mas investindo em tecnologia, reduzindo o desperdício, melhorando o meu maquinário, meu equipamento, tá? E eu faço isso muitas vezes incentivado ou pela redução de custo ou pelo aumento do preço, tá? Então, de acordo com o gráfico, se houver uma expansão dos fatores de produção ou se houver o melhor aproveitamento dos recursos já utilizados, né? Ou seja, se houver uma expansão dos fatores de produção, se eu contratar mais mão de obra, por exemplo, tá? Ou se aquela madeira, ou aquela roupa, aquele tecido que eu corto para fabricar uma roupa, eu compro uma máquina que consegue cortar bem preciso, sem ter perda de tecido, né? Eu estou aproveitando melhor o recurso produtivo, né? Ou se eu descobrir uma tecnologia também melhor de fazer esse corte que evita perda, né? Ou que embala melhor o produto para não ter desperdício, né? Se a gente conseguir fazer isso, vai ter o crescimento econômico naquela sociedade. E aí a curva de possibilidade de produção vai se deslocar para cima, né? Ou seja, para a direita, e isso significa que a economia poderá dispor de maior quantidade tanto de alimento, né, que é o que eu falei aqui, ó, subiu um pouquinho os alimentos e subiu aqui também um pouquinho as roupas. Eu não preciso, eu aumentei roupa sem diminuir alimento, aumentei alimento sem diminuir roupa, tá? E isso é o que a gente chama de crescimento econômico. É isso que se espera de um país, tá? Então, quando você tem aqui no Brasil máquinas defasadas, aparelhos defasados, se vocês forem na Bolívia, se vocês forem em Cuba, se vocês forem em países menos desenvolvidos, vocês vão ver que eles apanham bastante para fabricar um trem simples, para fabricar um trem pequeno, né? Por quê? Porque eles não têm tecnologia, não têm uma mão de obra qualificada, né? Não têm uma boa ferramenta, não têm um bom espaço, tá?
Então é isso que se espera de um país em crescimento econômico, que ou ele seja mais eficiente ou ele aumente, contrate mão de obra. Contratar mão de obra, gerar empregos é crescer economicamente. Por isso que a gente escuta falar muito disso nos telejornais. Por isso que em época política isso é muito revivido, né? Ah, vou gerar milhares de emprego, né? Por isso que a economia, ela baliza muito a questão de política, campanha política, por isso, né? Porque se está gerando emprego, está crescendo economicamente. Se está crescendo economicamente, muito provavelmente está gerando emprego, tá? E aí, a expansão dos fatores produtivos, né, como um todo, acaba gerando esse crescimento econômico, tá? A expansão desses fatores ou a melhora, né, no seu aproveitamento depende de um aumento no investimento. E isso que significa que os agentes econômicos, sejam as famílias, as empresas ou o governo, precisam reduzir o seu consumo atual e direcionar parte dos seus recursos para poupança, para investimento, a fim que ela esteja disponível depois para ser utilizada como investimento. Tá? Outro elemento importante para o crescimento econômico, tanto quanto o investimento, é a divisão do trabalho. Um aumento da divisão do trabalho permite que os trabalhadores se tornem mais produtivos com o aumento da especialização do trabalho, elevando também os volumes negociados aí no comércio. Tá? Então, com isso aqui eu concluo nossa aula 5. Convido vocês para fazer ali a atividade, não esquecer de fazer a atividade que está disposta no SIGA. E qualquer dúvida, seja de conteúdo, seja de uma matéria que vocês viram, ou seja de alguma pergunta da atividade, vocês me mandam aqui que eu esclareço para vocês, tá? Por e-mail ou por WhatsApp, eu devo esclarecer em menos de 4, 6 horas no máximo, tá? Um abraço, até a próxima, até nossas aulas ao vivo, e eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.